Antigamente, para você se tornar uma pessoa famosa no mundo todo, era muito difícil. Você precisava ser um artista ou atleta muito talentoso, ou ganhar algum tipo de reconhecimento por questões políticas. Hoje em dia, no entanto, basta ter um celular com acesso à internet para almejar a carreira de streamer. Tanto acesso irrestrito, no entanto, acabou dando oportunidade para coisas realmente bizarras e até constrangedoras serem registradas nessas transmissões ao vivo, com algumas lives passando completamente dos limites. É exatamente isso que você vai ver aqui hoje. Então já deixa seu like, clica embaixo no botão de se inscrever para chegarmos logo a 100 mil inscritos, hein? Bora lá! Uma linda garota conhecida como Novaru, que inclusive é modelo, recentemente passou por um enorme constrangimento durante uma de suas lives. A garota também trabalha profissionalmente em uma plataforma dedicada a transmissões ao vivo e principalmente jogos eletrônicos. Ela mal havia iniciado sua transmissão quando o episódio ocorreu. Novaru se ajeitou na cadeira e se puxou para mais perto de sua escrivaninha, mas algo ainda estava faltando. Uma coisa extremamente importante para profissionais que transmitem suas jogatinas nesses sites. O controle do videogame, é claro. Como de costume, a garota esticou o braço para abrir uma de suas gavetas e pegar o controle, mas infelizmente acabou abrindo por um breve segundo a gaveta errada, mostrando um conteúdo nada discreto dentro dela. I take cats to the vet too. Like, it's stressful for them. Oh my god. Aquele troço enorme que ela mostrou vai ficar para sempre gravado na mente dos seus fãs. Ele é tão constrangedor que não tem nem como ser mostrado aqui no YouTube. Mas você já deve imaginar do que se tratava, né? Em abril de 2023, uma live que acontecia na cidade de Toledo, no Paraná, terminou de forma abrupta com a chegada da polícia. A polícia militar foi acionada por uma denúncia anônima sobre a transmissão ao vivo que estava rolando nas redes sociais. No vídeo, jovens estavam ostentando armas e substâncias ilegais. Além da denúncia, a polícia também teve como pista o próprio barulho da live desses jovens, que tocavam uma música bem alta sem parar. Chegando no imóvel, os policiais prenderam 5 pessoas. Apesar das armas que eles exibiam na transmissão serem, na verdade, brinquedos, ou seja, réplicas realistas que poderiam ser utilizadas em assaltos, apesar de não dispararem como armas de fogo de verdade, as substâncias ilegais e a munição de fuzil eram verdadeiras. Além das 2 mulheres e 3 homens que foram presos, a proprietária do imóvel e outra jovem que estava no local também tiveram consequências legais, inclusive com seus celulares sendo apreendidos. Lea Bernardino, uma modelo e streamer profissional das Filipinas, estava em uma das suas transmissões corriqueiras jogando em seu celular quando acidentalmente expôs algo que deveria ter permanecido em segredo. Apesar da câmera do seu computador mostrar claramente a imagem de Lea sentada em uma cadeira durante sua transmissão, ela estava jogando um game exclusivo de celular. Por conta disso, tudo que ela fazia no seu telefone era transmitido automaticamente em sua live. Acontece que, durante um breve intervalo entre uma partida e outra de Mobile Legends, a streamer decidiu responder algumas mensagens particulares em seu celular. Isso já poderia ser complicado bastante. Imagina se ela expõe alguma informação pessoal, não necessariamente dela, mas de algum contato que mandou algo. No entanto, o que ela acabou expondo foram imagens de si mesma que estavam dentro da galeria do celular. Ela tentava mandar algumas capturas de tela do próprio jogo em um grupo de aplicativo de mensagens, quando, sem querer, acabou mostrando por uma fração de segundo algumas imagens bem cabeludas, se é que você me entende. Aquelas fotos e vídeos devem ter sido feitas para enviar a alguém especial, mas toda a internet acabou vendo um pedacinho, deixando Lea completamente constrangida. Hailey Isabel Germain, na época em que era conhecida somente como Miss Gemini, cometeu um dos maiores crimes na comunidade dos gamers e streamers. Enquanto jogava uma partida competitiva de Counter-Strike, Hailey ativou softwares de trapaça, permitindo a ela e todos os seus espectadores da transmissão ao vivo enxergarem os inimigos através das paredes. Ah, what? They're mid. Mid. And all mid.
Na verdade, já haviam suspeitas de que ela andava usando esses tipos de programas que possibilitam trapaças. Apesar de, para a maioria das pessoas, algo como isso não parecer tão dramático no mundo dos esportes competitivos, o ato de trapacear é levado tão a sério quanto o Comitê Olímpico leva os casos de doping. Haley inicialmente não percebeu que seus espectadores podiam ver que ela estava trapaceando, mas quando os comentários começaram a surgir em sua transmissão, ela começou a falar de um possível vírus que estava causando distorções visuais no jogo. Quando percebeu que a desculpa não iria colar, ela abandonou a partida e começou a culpar uma tal de Clara, dizendo que havia emprestado seu computador à amiga, que deveria ser a responsável pela presença do programa de trapaças que Haley claramente é vista ativando em sua transmissão. No final das contas, Haley foi banida tanto da plataforma onde realizava suas transmissões, quanto da responsável por fornecer o jogo no qual ela trapaceou. Apesar de ter passado anos no anonimato, supostamente tentando voltar à ativa sob outro nome, recentemente Haley foi vista novamente fazendo lives de jogos, dessa vez com uma conta completamente nova chamada Toti. No entanto, se ela for descoberta, provavelmente perderá essa conta também. Em 2019, Gustavo de Oliveira Neves, mais conhecido como Colchicha, foi surpreendido por uma abordagem policial em plena transmissão ao vivo, enquanto jogava o famoso jogo de tiro Counter-Strike em seu computador. Sem qualquer aviso ou explicação clara, a tropa de elite do Paraná, conhecida como Rocan, entrou na República, onde Gustavo morava, em Guarapuava. O momento foi capturado pela própria câmera que transmitia a imagem de Gustavo para seus espectadores da internet. Ô, fera. Opa. Bom. Gustavo? Gustavo. Você tava você na casa? Oi? Você tava você em casa? Não, tem uns amigos que estão na frente. Aqui. Só Aqui é uma república. Eu tô jogando só. Apesar dos espectadores de Gustavo terem acompanhado tudo em primeira mão lá em 2019, foi só mais recentemente, em 2023, que esse encontro inusitado realmente viralizou. Inicialmente, temendo que a repercussão pudesse atrapalhar sua carreira no vôlei, Gustavo decidiu não publicar o vídeo em suas redes sociais. No entanto, em 2023, foi lançado o Counter-Strike 2, então Gustavo quis aproveitar o momento para contar sua história com o game, onde o jogo pareceu realístico demais, com policiais brotando dentro de sua casa. Aparentemente, os amigos que moravam com Gustavo decidiram sair no portão da República para observar uma movimentação curiosa na rua, momento em que se depararam com os policiais. Eles estavam ali investigando reclamações de barulho por conta de bares na região universitária. Até provar que focinho de porco não é tomada, alguns dos policiais ficaram do lado de fora abordando os amigos de Gustavo, enquanto outros entraram para revistar a residência, criando assim um vídeo viral. Muita polêmica gira em torno da Nova Patra, uma influenciadora digital que costumava fazer lives jogando videogame alguns anos atrás. A narrativa mais comum sobre o caso dela é a de que a garota acabou se esquecendo de que sua câmera ainda estava ligada. Depois de um longo dia de trabalho como streamer, ela decidiu dar aquela relaxada, fazendo algo que, digamos, a maioria das pessoas não iria fazer diante de uma câmera, a menos que seja uma atriz desse ramo. Depois do seu magnífico solo de guitarra, a conta de Nova Patra teria sido banida da plataforma de lives. No entanto, a história verdadeira por trás desse caso parece ser um pouco diferente. Algumas pessoas juram que viram o episódio acontecer ao vivo na plataforma dedicada a streamers de jogos. No entanto, outros dizem que isso nunca aconteceu, que ela nunca foi banida e que, na verdade, trabalha em um outro site onde todas as lives são mais picantes. Seja qual for a verdade por trás de Nova Patra, o seu canal na plataforma de streamer continua ativo. Aliás, pelo que indicam os clipes remanescentes do canal, ela parece ter tirado uma folga de 4 anos da vida de jogos online. Voltou com um canal culinário, mas desde 2019 não fez mais lives. Ice Poseidon é um influenciador digital e streamer profissional bastante polêmico. Ele costuma fazer suas transmissões ao vivo em locais públicos. Por conta disso, já passou por vários sufocos. No entanto, um encontro inusitado acabou marcando sua carreira quando ele decidiu entrar em um restaurante italiano de Los Angeles, nos Estados Unidos. O garoto estava sentado há alguns minutos em uma cadeira do restaurante, verificando os eventos que aconteceriam na cidade aquele dia, quando de repente um homem aparece na transmissão, dando uma bronca em Ice Poseidon. I'm getting about 30 calls about you on my phone, and I'm a gangster, so you better leave here
right now before there's trouble for yourself. You understand that? You're with the mob over here. You better leave now. I apologize. You better leave now. O suposto dono do restaurante, por incrível que pareça, alegou ser um mafioso. Ele expulsou o jovem de seu restaurante, alertando-o para não mexer com os gangsters. Apesar de Ice Poseidon levar o aviso bastante a sério e sair do restaurante, seus espectadores mais tarde questionariam a veracidade dessas alegações. Afinal de contas, que tipo de mafioso sairia por aí soltando essa informação confidencial para estranhos? Ainda mais se eles estivessem com uma câmera ligada apontada para si. No final das contas, não sabemos se esse cara era realmente um mafioso ou não. Ice Poseidon decidiu não chamar a polícia, com medo de retaliação da máfia. No entanto, ele foi convidado para voltar ao restaurante, ocasião onde o suposto verdadeiro dono pediu desculpas a ele. Segundo o dono, tudo não passou de um mal-entendido. Aquele homem que o ameaçou anteriormente era um funcionário contratado para cuidar das redes sociais e computadores do restaurante, mas agia de maneira muito estranha, então foi mandado embora. Com esse esclarecimento, novas teorias surgiram de que possivelmente esse é o verdadeiro chefão da máfia que está tentando acobertar a verdade e a mancada que seu subordinado deu em expor os negócios clandestinos do restaurante. No entanto, nada foi comprovado e o Ice Poseidon também preferiu aceitar a explicação como a verdade sobre tudo. Dorian Jason Watkins Jr., mais conhecido pelo seu nome de streamer iShowSpeed, é um cara que está sempre se metendo em confusões nas suas lives. Apesar dele aparecer bastante em público e realizar várias lives com outras pessoas famosas, o seu arroz e feijão sempre esteve no mundo dos games. Enquanto joga, iShowSpeed costuma ser extremamente genuíno, talvez até demais, chegando até a perder as estribeiras. Em uma ocasião, por exemplo, ele estava jogando Fortnite, um jogo que, apesar de ser popular entre as pessoas mais jovens, é famoso por ser extremamente difícil, pois nele, para vencer, é necessário que você consiga derrotar 99 outros jogadores. Não é à toa que Speed ficou tão empolgado quando finalmente alcançou a vitória nesse jogo tão disputado. No entanto, sua empolgação, apesar de contagiante, foi longe demais. Para ele gritar não foi o suficiente. Ele colocou seu personagem para dançar no jogo e ainda quis imitá-lo na vida real. Nesse processo, destruiu todo o seu cenário de gravação e transmissão de vídeos. A streamer Karina, como é conhecida Charisha na Rússia, além de ser uma mulher bastante atraente, também trabalha como modelo. No entanto, toda a sua experiência diante das câmeras não a impediu de cometer uma enorme gafe que deixou seu público completamente constrangido durante uma de suas lives. Enquanto conversava com seus espectadores, que estavam mandando diversas mensagens que apareciam na própria tela da transmissão, Karina aproveitou para passar um remédio em cima de uma mordida de pernilongo que havia sofrido. Aparentemente, ela estava bastante incomodada com a picada, que deveria estar coçando bastante. Acontece que a jovem passou perigosamente perto de expor uma parte importante de sua feminilidade ali na transmissão. Por sorte, a região estava extremamente desmatada, senão algo errado teria aparecido ali no vídeo. Ela até ficou um pouco envergonhada depois do que fez, mas fingindo naturalidade, continuou esfregando outras regiões do seu corpo, que também havia sido vítimas desse terrível pernilongo. Um influenciador digital ou criador de conteúdo, como alguns se chamam, tem como uma das maiores preocupações transmitir as informações de forma clara e coesa para seus espectadores. Portanto, é de se esperar que um dos maiores streamers do Brasil e do mundo tenha no mínimo uma dicção impecável. No entanto, esse não é o caso de Alan Ferreira Pereira, mais conhecido como Alanzoca, um profissional do ramo com mais de 13 anos de experiência. Eu não te disse isso! Aqui o santuário feminino. Nossa, eu falei tudo errado. O feminário. Nossa, como é? Santuário? Feminário. De acordo com aqueles que idolatram. Por incrível que por incrível que pareça, cenas como essa, onde Alan troca completamente as sílabas, palavras e até frases completas de lugar, são extremamente comuns em suas lives. Muitas vezes ele até alega falar errado de propósito, para não ficar tão constrangido com sua dicção. No entanto, em
enquanto em outros cargos mais tradicionais, como na televisão, um artista ou apresentador desses não ter vez, a dicção de Alan parece fazer parte do seu carisma. Seus espectadores não se incomodam, muito pelo contrário, se divertem bastante com suas confusões, pedindo para ele repetir trava-línguas sempre que conseguem. A conta de Cole Raymer, que contava com mais de 100 mil seguidores em uma das maiores plataformas de lives da internet, acabou sendo banida após Cole, que estava jogando um jogo de tiro chamado Call of Duty com seus espectadores, acabar atirando uma arma de verdade por acidente dentro de seu próprio estúdio de transmissões. Mas a coisa piora ainda mais rapidinho. Pensando que a arma não tinha munições, o streamer apontou para o lado e puxou o gatilho, mas para sua surpresa, ela disparou, com o projétil perfurando um corpo de metal e ainda destruindo um de seus monitores do computador. Money. God damn. Para quem não entende muito de armas, o que aconteceu foi o seguinte. Normalmente, para se certificar de que uma pistola está vazia, você deve primeiramente ejetar o armazém de munições, popularmente conhecido aqui no Brasil como pente. Depois disso, precisa esvaziar o tambor, no caso de semiautomáticas como a Glock. O problema foi que Cole acabou pulando a primeira etapa. Ao ejetar o projétil do tambor, como o pente ainda estava carregado, a arma puxou outro projétil para dentro do tambor. Por isso, quando ele puxou o gatilho, ela disparou. Além de perder sua conta na plataforma de lives, Cole também foi dispensado do seu time de eSport. Essa brincadeira, basicamente, o deixou desempregado em um piscar de olhos. Ele veio a público no dia seguinte para se desculpar pelos seus atos. Felizmente, ele teve maturidade o suficiente para compreender que o que fez não foi apenas imensamente constrangedor para um portador de arma de fogo, como extremamente perigoso. Por isso que, quando se trata de armas, você sempre precisa tratá-las como se estivessem carregadas com munições, pois como você mesmo viu nesse vídeo, existem situações onde elas podem estar, mesmo quando você acredita que não. Elie Gato, uma streamer profissional, estava passeando pelas ruas de Shibuya, no Japão, durante o Halloween, quando teve uma noite muito mais do que assustadora. Enquanto estava fazendo sua transmissão ao vivo com uma colega, Elie percebeu que um homem estranho, carregando uma gigantesca espada samurai, começou a segui-la. De início, ela estava rindo de nervoso, mas na medida que tentava desesperadamente se distanciar do maluco e ele continuava atrás dela, seu desespero foi se tornando cada vez mais genuíno. Let's go this way. Oh God. Ele já estava realmente temendo pela própria vida quando um homem percebeu o que estava acontecendo e a ajudou, denunciando o maluco da espada para os policiais. Felizmente, as autoridades levaram a denúncia muito a sério e imediatamente prenderam o sujeito, levando-o para dentro de uma delegacia. Depois de prestar um breve relato do que havia acontecido, ela foi libertada com a ajuda do seu herói. Em seguida, ela conseguiu pegar um táxi e encerrou a transmissão, avisando aos seus seguidores pelas redes sociais que havia chegado em segurança na sua casa. Enquanto jogava uma partida de videogame com seus seguidores em casa, a streamer Sajidene se tornou vítima de um assalto à sua residência. E o mais impressionante é que a câmera do seu computador, que inicialmente estava transmitindo sua própria imagem para os espectadores, captou o momento da ação de dois ladrões. O caso aconteceu nos Estados Unidos, na cidade de Tempe, por volta das 5 horas da madrugada, enquanto Sajidene transmitia uma partida de Dota 2. Na época, Sajidene morava com outra pessoa, mas ambos foram surpreendidos pelos assaltantes. Inicialmente, eles pretendiam levar os moradores do apartamento para um caixa eletrônico para obrigá-los a sacarem dinheiro. Mas quando perceberam que a casa estava recheada de eletrônicos caros, os ladrões decidiram começar a saquear tudo ali mesmo. Como estavam armados, Sajidene e seu colega não puderam fazer nada, mas depois que os criminosos foram vistos pela transmissão, os próprios espectadores entraram em contato com a polícia, que chegou a tempo de capturar um dos assaltantes enquanto tentava fugir. Uma transmissão ao vivo tomou um rumo inesperado e assustador quando a streamer americana Jessica J percebeu que um incêndio havia começado ao lado de sua casa. Enquanto estava desenhando para seus seguidores, Jessica percebeu algo estranho acontecendo. Ao observar pela janela, percebeu enormes labaredas laranjas na casa de seu vizinho.
Ela chegou a levar a sua câmera, que estava inicialmente apontada para o desenho, até a janela, para mostrar o que estava acontecendo. Aparentemente, o fogo havia começado dentro de uma cesta de lixo, mas rapidamente se espalhou pelo imóvel. Depois de encerrar a transmissão, a garota ainda gravou diversos vídeos ao longo da noite e do dia seguinte para atualizar seus seguidores. Na ocasião, Jessica foi criticada pela sua atitude ao tentar ganhar visualizações em cima de algo que poderia muito bem ser uma tragédia. No entanto, ela se retratou, pedindo desculpas e agradecendo por ninguém ter se machucado durante o incêndio. Não esqueça de se inscrever para assistir a mais vídeos como esse.